Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos segredos da primeira parte do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. A pergunta aqui é a seguinte: como é que a sabedoria de um rei de milhares de anos atrás pode de fato transformar a vida de alguém hoje? O autor, Stephen K. Scott, garante que foi exatamente isso que aconteceu com ele. Então, bora descobrir como. Olha, a jornada começa num lugar que talvez muita gente conheça bem: o fracasso. O próprio autor se descrevia como alguém que, por mais que se esforçasse, simplesmente não dava certo. Pensa só, ser demitido 9 vezes em 6 anos. É um ponto de partida bem surpreendente para uma história de tanto sucesso, né? E essa é a grande questão, certo? Como é que alguém sai de um fracasso profissional em série para se tornar um multimilionário? A resposta, olha só, não está numa estratégia de negócio super complexa ou num golpe de sorte. Foi uma mudança de mentalidade toda baseada em princípios milenares. Vamos entender direitinho como isso aconteceu? A grande virada na vida do autor não começou numa sala de reunião chique, não. Começou com um desafio bem simples proposto por um amigo. E foi esse o ponto de inflexão que mudou absolutamente tudo. O segredo não era nenhum plano de negócios mirabolante. Pelo contrário, era um hábito diário, uma coisinha que qualquer pessoa conseguiria fazer. O Dr. Smalley propôs uma rotina que, na verdade, parecia até simples demais para funcionar. E aqui está o plano na sua mais pura simplicidade. O livro dos Provérbios tem 31 capítulos, né? Um para cada dia do mês. A proposta era só essa. Se hoje é dia 15, você lê o capítulo 15. Se é dia 20, lê o 20. Uma tarefa diária minúscula, mas que vinha com uma promessa gigantesca. E as promessas que vieram com o desafio eram ousadas, para dizer o mínimo. A primeira: em 2 anos ele se tornaria mais sábio que todos os chefes. A segunda: em 5 anos seria um milionário. Tudo isso só lendo um capítulo por dia. Ele ficou cético, claro, mas, sem nada a perder, Stephen Scott aceitou. Assim que começou a ler os Provérbios, a primeira grande lição que o autor aplicou foi o princípio da diligência. E aqui não se trata só de trabalhar duro, não. É sobre uma abordagem bem específica e focada no trabalho. Essa citação de Provérbios resume a ideia central. A verdadeira diligência é descrita como uma habilidade tão, mas tão valiosa que coloca a pessoa a serviço de líderes. Mas o ponto crucial é o que essa diligência realmente significa. Não é só suar a camisa. E os resultados dessa diligência são muito práticos. A gente vê aqui, nesta árvore, que ela gera frutos bem concretos. Salomão não fala de recompensas vagas, mas sim de lucro, de maior produtividade, de satisfação de verdade e sim de riqueza. A diligência não é vista como um sacrifício, e sim como um investimento com retorno garantido. Mas aqui está o pulo do gato. A diligência sozinha pode se esgotar. A gente perde o gás. Ela precisa de um combustível para ser mantida. E esse combustível, segundo a sabedoria de Salomão, é uma visão clara. Sem ela, todo trabalho duro pode não levar a lugar nenhum. Essa é uma das afirmações mais fortes do livro. Sem uma visão, todo o esforço diligente se perde, fica sem direção. A visão é como se fosse um mapa, o GPS que guia todo o trabalho duro para o destino certo. Então, o que é essa visão nesse contexto? Não é um sonho vago, não. É uma imagem mental, bem detalhada e específica do objetivo. É essa clareza que gera a paixão e a energia que a gente precisa para manter a diligência, mesmo quando os obstáculos aparecem. Pensa nesses dois conceitos como duas engrenagens que funcionam juntas, sabe? A visão dá o propósito claro para a diligência e a diligência é o motor que transforma essa visão em realidade. Uma simplesmente não funciona sem a outra. Bom, teoria é uma coisa, mas e na prática? O autor usa a própria vida como o maior estudo de caso, mostrando o contraste dramático entre aplicar e ignorar essa sabedoria. E o contraste na vida do autor é a prova mais forte. De um lado, seguindo esses princípios, ele construiu 12 empresas do zero, alcançou bilhões em vendas e reconstruiu um casamento em crise. Do outro, quando ignorou os princípios, mesmo já sendo um cara bem-sucedido, o resultado foi catastrófico. Perdeu milhões de dólares e viu o casamento desmoronar. Isso mostra que não é sorte, mas sim princípios com consequências bem previsíveis. Então, a gente viu a história, o método e os 2 pilares, diligência e visão. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é o verdadeiro ponto de partida para quem quer aplicar essa sabedoria na própria vida. E, no fim, tudo se resume a esta pergunta:
Se a visão é o combustível para a diligência e a diligência é o caminho para o sucesso, então o primeiro passo é ter clareza. Definir essa imagem nítida do futuro não é só um exercício de planejamento, é o passo mais crucial de toda a jornada. Fica a questão: qual seria então essa visão para os próximos passos?